Olá, vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Sou professora Madalena, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para a nossa aula 12ª. Vamos lá estudar um pouquinho? Leitura e oralidade são os eixos trabalhados. Subeixo: conhecimentos literários. Gênero textual, poema. Qual é o conteúdo trabalhado hoje? Poema, ok? A gente vai trabalhar o poema, conhecer a estrutura. Quais são as habilidades que a gente vai desenvolver hoje nessa aula? Ler com fluência, entonação, dicção e ritmo, diversos tipos de textos. Reconhecer gêneros literários, identificando seus elementos e estrutura. O Chá de Sumiço, outros poemas assombrados. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês sobre sinopse. O que é sinopse? Sinopse é um resumo, é algo que vai me dizer um pouco antes do que é que eu vou ler nesse livro. Ele faz o quê? Ele indica o que vai estar lá escrito. Também pode ter sinopse de filmes, ou seja, uma prévia do que eu ainda vou assistir. Às vezes, a gente lendo a sinopse de um filme, a gente se interessa por ele. A situação do livro é a mesma. Então, eu trouxe um pouco do que a gente vai ler posterior. É só um poema que a gente vai ler desse livro, mas eu trouxe um resumo de tudo que tem dentro desse livro, tá bom? Vamos continuar aqui. Chá de Sumiço e outros poemas assombrados pode ser lido de várias formas. É um conjunto de deliciosos e marotos minicontos de terror, mas é também a crônica dos personagens de terror Frankenstein, vampiros, morcegos, almas penadas, coveiros, bichos papões, cada um às voltas com suas pequenas aflições e dilemas cotidianos, mostrando como os monstros também são gente como a gente. E, claro, Chá de Sumiço é também poesia. São poemas lúdicos e líricos, curtos e bem-humorados, lembrando muitas vezes os versos de José Paulo Paes, que há décadas vem conquistando os leitores mirins. Vamos lá. Texto 2. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês pelo seguinte. Quando eu vi a estrutura do texto 1, eu percebo que ele é feito com parágrafos. Lembra uma aula que a gente deu passada? Olha só. Parágrafo, é bem retinho, um conjunto maior. Quando eu tenho o primeiro parágrafo, eu mudo de assunto, eu vou para o segundo parágrafo. E só que a estrutura dele é um pouco mais espaçosa, quando a gente usa na página do nosso caderno, do que essa estrutura que a gente vai ver agora do poema. Agora a gente vai ler, ok? Chá de Sumiço. Fantasminha não gosta de tomar café. Pode manchar o lençol. Não vai correr esse risco. Ele prefere mesmo tomar chá de sumiço. Vamos fazer uma reflexão dos dois textos. Eu vou trazer aqui os dois textos paralelos, ou seja, um ao lado do outro para a gente visualizar. Vamos lá. Sobre o texto 1, ou seja, a sinopse do livro, o que é sinopse, professora? Sinopse é um resumo do que eu vou ver dentro do livro. E o texto 2, um poema que tem no livro, dentro desse livro tem um poema. Vamos observar agora as diferenças. Texto 1, sinopse, eu vou trazer um resgate para vocês. Sinopse, resumo do texto. Texto 2, foi dentro desse livro, tem esse poema aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte. Olha só, quando eu falei para vocês, o texto 1, ele é desenvolvido em parágrafos. Olha só, tá vendo a estrutura? Se eu olhar para o texto 1 e para o texto 2,
organizado no caderno, na folha de caderno de vocês, eles ocupam o mesmo espaço? Sim ou não? São as reflexões que eu quero que vocês observem. Eles têm a estrutura de parágrafo do texto 1, é a mesma estrutura do texto 2? Visualizem aí. Vamos à frente. São diferentes na organização do texto na folha do caderno. Olha só, percebem aqui, ó, eu fiz questão de sinalizar. Procuro sempre sinalizar isso para vocês. O texto 1 é uma sinopse, ele tem uma estrutura e escreve-se diferente. O texto 2, ele é um poema. A organização dele é separadinha, ele não ocupa esse espaço aqui, ó, da lateral do caderno. Quando vocês veem também, ó, quando vocês forem ver isso, vamos aqui. Quando vocês forem ver em qualquer livro, vocês vão ver da mesma forma. Vocês vão ver da mesma forma. Tanto o texto 1, que é uma sinopse, lembra que a gente já trabalhou vários outros textos? Da Sara e o cabelinho dela, a gente trabalhou do João, e lá todos os textos eram em parágrafos. O poema a gente trouxe agora para vocês perceberem a estrutura. Ele ocupa um espaço diferente desses textos que a gente viu antes. Por isso que eu fiz questão de colocar a imagem de uma página para você remeter ao que vocês têm em casa. E não deixem de olhar nos livros de vocês e perceberem essas diferenças. Vamos para cá novamente. O texto 1 é organizado em parágrafos. Nesse caso aqui, eu tenho mais de um parágrafo? Não, eu só tenho um. Mas olha só a organização dele. A organização do parágrafo, ela faz o seguinte, ela me dá um espacinho aqui para eu começar. Se tivesse de começar um outro parágrafo aqui, eu teria que ter esse mesmo espacinho aqui, sinalizando que eu vou mudar de assunto, estou falando do mesmo tema, mas eu vou mudar de assunto, preciso dar esse espacinho aqui para seguir para o outro parágrafo. Nesse caso aqui, gente, eu só tenho um texto com somente um parágrafo. A estrutura dele é diferente da de poema, sim. Olha só o espaço que ele ocupa aqui, ó. Ok? Vamos para o próximo. Texto 2. Ao contrário do texto 1, da sinopse, o texto 2, ele deixa esse espaço vago aqui. Ele não é organizado por parágrafo. Olha só, aqui eu só tenho uma frase. Aqui eu tenho 3 frases. E elas são arrumadas em bloquinhos, que a gente vai saber quais são as referências que a gente tem em relação a esses bloquinhos, que eu vou chamar de bloquinhos, mas ele tem um nome. Já percebemos a diferença entre o texto 1 e 2. Ou seja, eu estou falando de estrutura. Ok, eu sei que 1 é parágrafo e o 2, ele trabalha com estrofes e rimas e a gente vai se aprofundar agora somente no texto 2, que é o poema Chá de Sumiço. O que é um poema? Poema, na literatura, é um arranjo de palavras que contém significado. Por meio deles, são expressos os pensamentos do autor. Vamos falar um pouquinho de poema, tá? Deixa eu conversar aqui com vocês. Poema, como é que eu posso escrever um poema, professora, se eu quiser escrever? Poema, na maioria das vezes, exprime sentimento. Ele brinca com palavras. Que brincadeira é essa? Combinações de sons, que a gente vai saber tudo agora nessa aula de hoje. As combinações de sons, como é que elas são chamadas? De rima. E a gente vai se aprofundar aqui. Essa estrutura diferenciada da estrutura de parágrafos, essa estrutura ela vem composta por quê? Por estrofes.
E essas estrofes nem ocupam um espaço extenso no caderno. Não, ela ocupa geralmente a central. Não só no caderno, como no livro. Quando vocês forem estudar isso em outras aulas, vocês vão perceber, se vocês identificarem nos próprios livros que vocês tiverem, vocês vão perceber que é uma estrutura diferente. Ela pode ter musicalidade, porque tem palavras que se combinam, os sons delas se combinam, e como se tivessem musicalidade mesmo na hora da leitura. Nós temos que ler poema diferente, colocando mais emoção, mais sentimento. Tem poemas que exploram isso, o sentimento de quem lê. Traz a gente reflexões, lembranças, tá bom? Vamos lá. Sobre as estrofes, um conjunto de versos, com sentido completo chama-se estrofe. Demarquei aqui de vermelho. Um conjunto de versos em sentido completo chama-se estrofe. Deixa eu falar para vocês o que é sentido completo. Vamos lá. Sentido completo é se me passa uma informação e ela tem um sentido, ou seja, ela tem uma comunicação efetiva, tem sentido completo? Então, ela é um texto. Vamos combinar assim. Se ela fosse desconexa, ela não me desse informação, ela fosse sem sentido, ela não era um texto. E aqui, nesse caso aqui, é isso que ele está me dizendo. Um conjunto de versos de sentido completo, ou seja, passou a informação, deu significado para eu, né, para mim, quer dizer, que estou lendo, entendeu? Vamos lá. Ó, então, cada conjuntinho desse aqui, ó, eu vou chamar de quê? De estrofe. Vocês podem contar as estrofes. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Mas, professora, aqui é a estrofe? Sim, a gente vai se aprofundar ainda e vai falar sobre isso. Vamos falar um pouco mais. Uma estrofe com somente um verso chama-se monóstico. Lembra para vocês, lembra que eu conversei, que eu citei agora? Porque é estranho para a gente imaginar que, por ela ser somente um verso, a gente imaginar que não é estrofe? É estrofe, sim. Ela é um conjunto de versos? Sim. Mas nesse caso aqui, só aparece um verso. Não deixa de ser, né, uma estrofe. Ela tem um nomezinho e a gente vai aprender agora. Cada conjunto de versos separados por espaços, coloquei aqui, ó, separados por espaços. Cada conjunto de versos. Um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. Separadas por espaço. Olha o espaço aqui, ó. Tá vendo? Ó? Espaço. É uma estrofe. Cada linha de um poema é considerado um verso. Então, deixa eu rememorizar vocês aqui, ó. Cada linha do texto tem seu verso. Eu tenho na primeira estrofe, eu tenho 3 versos. Na segunda estrofe, eu só tenho um verso. Na terceira estrofe, eu tenho 3 versos. Ok? Vamos para o próximo. O uso das combinações das palavras que apresentam certas semelhanças de som é chamado de rima. Vamos assim, deixa eu explicar para vocês. Vocês podem brincar com as palavras. As palavras, elas têm combinação. Ó, macacão. Pensa aí numa palavra que rima com macacão. Pode ter o som, macacão, vamos lá, cachorrão, o que mais? Canção, animação. Vocês percebem? Essa combinação de som é que a gente chama de rimas. Vocês podem brincar com outras palavras também e ficar exercitando. Pega o seu nome.
Ah, o meu nome é Mariana, Madalena, Madalena Cibalena, né? Não rimou? É essa brincadeira que a gente faz para exercitar um pouco do que a gente está trabalhando agora, do que a gente está estudando agora. No dia a dia de vocês, vocês podem fazer isso. Peguem uma brincadeira, seu maninho, seu irmão, seu papai, e faça essa brincadeira para a gente trabalhar um pouco a rima. No nosso dia a dia mesmo dá para a gente fazer isso. Vamos lá. Eu tenho aqui o uso de rimas. O uso das combinações das palavras que apresentam certas semelhanças de som é chamado de rima. No texto Chá de Sumiço, que é o poema, eu tenho risco e sumiço. Olha só, risco, risco, sumiço. Não é verdade? Então, eu tenho uma combinação de som. Logo, eu tenho um rima no meu poema. Ah, professora, todo poema tem que ter rima? Não necessariamente, mas a rima, deixa eu falar aqui, ó, a rima, ela dá uma musicalidade, ela dá uma leveza, ela traz uma sintonia, uma entonação diferente quando a gente vai ler, porque essas combinações, elas é como se fosse uma brincadeira que o texto faz com a gente. Então, a gente já sabe um pouquinho sobre poema. A gente foi escolhido um poema pequeno, e aí, justamente, que é para vocês visualizarem essas especificidades da estrutura. Trouxemos um pouco de um outro texto para vocês terem essa comparação. Agora, a gente vai exercitar o que a gente aprendeu hoje. Tudo bem? Vamos lá! Se preparem para as perguntinhas. Vou ler aqui para vocês. Vocês vão ler novamente o texto Chá de Sumiço. Daí, vocês vão verificar toda a estrutura dele. Que estrutura, professora? Foi o que a gente viu hoje, tá bom? Como é que ele é abordado dentro da página, cada conjuntinho que tem aqui, do que se trata, o que é, como é que se chama. Primeira questão. Retiro do texto 4 palavras que rimam. 4 palavras que rimam, ok? Retomem o texto, realizem a leitura, lembre da aula e responda. Segunda. Quantas estrofes tem o poema? Bem curtinho, fui bem bacana com vocês, né? Bem curtinho o poema. E aí, quantas estrofes tem? A primeira estrofe é composta de quantos versos? Lembre do que se trata verso, retomem novamente e façam, tá bom? Vamos lá.
agora nós vamos verificar quem acertou tudo, ok? Eu acredito que vocês foram um sucesso. Sabe por que eu acredito? Porque eu fui muito bacana com vocês, como eu já disse. Coloquei um poema bem curtinho, trouxe um outro texto para vocês fazerem uma comparação que eu acho importante, vocês lembrarem dos outros textos, verificar que a estrutura é diferente, né? Então, vamos lá. Já leram o texto como a gente combinou. Realizaram a leitura, olha só. Vou só dar uma explanada aqui para vocês. Fantasminha não gosta de tomar café. Pode manchar o lençol. Não vai correr esse risco. Ele prefere mesmo tomar chá de sumiço. Retire do texto 4 palavras que rimam. Vamos ver se vocês conseguiram. Tomar, manchar. Risco, sumiço. Ó, tomar, manchar. Risco, sumiço. Quantas estrofes tem o poema? Pense aí. Resposta, vamos lá. 3 estrofes. Que curtinho, né? Podia ter trazido um poema bem maior, mas eu quis facilitar, porque nas próximas a gente vai ser mais severa. A primeira estrofe é composta de 4 versos. De quantos versos quer dizer, né? Vamos lá? 3 versos. A primeira estrofe é composta de 3 versos. Vamos saber o que a gente aprendeu hoje. Aprendemos as diferenças estruturais entre 2 gêneros textuais. Eu tenho aqui a sinopse, que é um resumo, e tenho o poema. No texto 1, aqui está a sinopse. No texto 2, o poema. Poema do Fantasminha. Eu fiz questão de ser pequeno para vocês entenderem que cada conjuntinho desse aqui, ó, trata-se de estrofes. E cada estrofezinha dessa, que aqui, ó, cada estrofezinha dessa é um conjuntinho de versos. Eu tenho 1 verso, 2 versos, 3 versos. Eu tenho aqui somente 1 verso. E tenho nessa última estrofe, eu tenho 1 verso, 2 versos, 3 versos. Ok? Ao contrário do texto 1, ele não é composto por versos. O texto 1, ele é composto por parágrafo. Aqui a gente só tem um parágrafo, tá? Somente um parágrafo aqui, ok? Só estamos com um parágrafo. Vamos lá. O que mais que a gente aprendeu? Que um conjunto de versos compõe uma estrofe. Eu peguei aqui aquela primeira estrofe. Fantasminha não gosta de tomar café. E sinalizei aqui o conjuntinho dele. Que um conjunto de versos compõe uma estrofe. Que uma estrofe com somente um verso também pode ser considerada estrofe. É estranho, professora? É, mas é considerada uma estrofe. É atípico. Que rima é a combinação das palavras com sons parecidos. A gente sinalizou aqui sumiço, risco, tá bom? Rima, os sonzinhos se combinam. Nem todo texto, nem todo poema tem rima, mas é interessante ter por causa da musicalidade na leitura, a entonação, dá um sentimento mais agradável de ler, tá bom? Então, a gente viu um poema curto porque a ideia é que vocês entendam de uma forma bem simples, por meio das comparações que a gente fez.
e aplicar essa estrutura, aplicar nos textos que vocês podem fazer em casa. Exercitem, não deixem de exercitar. Já que a gente trabalhou aqui com o chá de sumiço, usou um fantasminha, quem sabe você não faz um texto com uma mula sem cabeça? Ou qual seria um outro animalzinho aqui, alguma coisa misteriosa, o Frankenstein, como a gente viu aqui. Montem o texto de vocês e o poema de vocês e lembre-se da estrutura. Aplique tudo que a gente estudou hoje. Caso vocês tenham dificuldade, o professor vai dar esse reforço para vocês. Ou peça para o papai e para a mamãe. Caso eles não consigam ajudá-los, converse com o professor, mande mensagem, crie esse momento de interação que vocês estão tendo agora para justamente tirar as dúvidas de vocês. E a gente vai estar aqui sempre reforçando tudo, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula e um grande abraço.